Oi, tudo bem? Hoje a gente vai explorar uma ideia que é bem poderosa, usando uma metáfora que eu acho incrível. E se a gente pensasse numa ideia de negócio não só como um projeto, sabe? Mas como uma semente viva, cheia de um potencial gigantesco. Sabe, esse potencial bruto é a força mais pura da criação. É aquele estalo, aquele momento de inspiração, a primeira linha de código que funciona, o primeiro rascunho ali feito num guardanapo. Só que a jornada dessa semente mal começou. E é aqui que o jogo começa a ficar sério. É um momento em que a ideia sai da segurança da nossa cabeça e pá, cai no mundo real. E o mundo real, né, muitas vezes, ele não é nada gentil. Ele pode ser bem hostil, implacável mesmo. Pois é, o mundo, na maioria das vezes, não é um jardim florido, né? É um terreno super imprevisível, onde só ter potencial raramente é o suficiente. E é exatamente aí que o conflito começa. De um lado, tem essa visão brilhante, cheia de potencial. Do outro, uma realidade bem desafiadora, que não tá nem aí para promessas. Ela só quer saber de resultados, de resistência. E aí, no comecinho, a vida de um novo negócio é basicamente uma batalha constante. É uma luta por recursos, por atenção, por um espacinho ao sol, sabe? A missão principal acaba se resumindo a uma única palavra: sobreviver. E o mais interessante é ver como esses desafios são parecidos com os perrengues da natureza, olha só. A falta de grana é uma seca, que faz os planos murcharem. Uma crise econômica vira uma tempestade que ameaça levar tudo embora. Problemas que surgem do nada, burocracia, é como se fossem pragas ou um solo cheio de pedra, sabe? Vão sugando a energia, impedindo o crescimento. E no final, a exaustão acaba tomando o lugar daquela paixão inicial. E essa comparação aqui deixa a diferença fundamental bem clara. De um lado, o sobrevivente solitário, que luta contra o ambiente, foca em não morrer e gasta toda a energia nisso. Do outro, a planta na estufa, que prospera, foca em crescer e usa a energia para evoluir. Quer dizer, quando toda a energia é gasta só para não morrer, não sobra nada para inovar, para evoluir, para florescer. O foco fica todo na defesa e não no ataque, na sobrevivência e não no crescimento. Mas e se essa abordagem toda estiver errada? E se a resposta não for lutar contra o ambiente, mas sim mudá-lo? Esse é o ponto de virada, a grande mudança de estratégia. E aqui entra a filosofia do jardineiro. A definição é criar as condições perfeitas para que o crescimento aconteça, em vez de forçá-lo num ambiente hostil. Ou seja, a grande sacada é essa. Em vez de esperar que toda sementinha seja uma fortaleza super resistente, a ideia é construir um ecossistema que protege e nutre. Uma estufa de ideias, literalmente. O foco sai da resistência e vai todo para o desenvolvimento. Ok, legal, mas o que é exatamente essa tal de estufa? Vamos dar uma olhada por dentro? Vamos desmontar essa ideia para ver do que um ecossistema de apoio é feito de verdade. E não é mágica, não. São componentes bem concretos que dá para colocar em prática. A gente pode pensar nisso em passos. Passo 1, o solo. Essa é a base de tudo, a estrutura e o planejamento do negócio. Tem que ser um solo fértil. Passo 2, a água. Aqui a gente está falando de tecnologia e ferramentas. Tudo aquilo que nutre e automatiza a operação. Passo 3, a luz. Isso é o conhecimento, a mentoria, a estratégia que ilumina o caminho. E por fim, passo 4, que talvez seja o mais crucial, os polinizadores. Isso é colaboração, networking, gente que cria novas conexões, novas oportunidades. E é aí que mora a grande mudança de mentalidade, sabe? Dentro de um ecossistema que funciona, não se tá mais sozinho. A força de um vira o suporte do outro. A gente sai de um ambiente de competição quase predatória para um de crescimento colaborativo. O sucesso de um projeto acaba fortalecendo o ecossistema inteiro e todo mundo evolui junto. Certo. E quando todos esses elementos estão trabalhando em sintonia, o resultado final vai muito, mas muito além de só manter o negócio de pé. A gente está falando de um outro patamar de sucesso. O objetivo aqui não é mais só sobreviver, é prosperar, é dar frutos, é pegar aquela visão original e multiplicar, gerando novas sementes, novas ideias e, no processo, fortalecer o ambiente para quem vier depois. O sucesso vira um ciclo que se retroalimenta. E essa é a mensagem central de tudo isso. O potencial sempre esteve dentro da semente, mas foi o ambiente que permitiu que ele se manifestasse. A ideia, por mais genial que seja, é só potencial. É o ecossistema,
É esse ambiente construído com intenção que destrava esse potencial e transforma ele em realidade. Então, a questão não é se uma ideia tem um poder de crescer. A questão é em que solo ela será plantada. E com isso fica a reflexão. Quando se olha para uma visão, para um projeto, a pergunta mais importante talvez não seja sobre a força da semente, mas sim sobre a qualidade do solo. Será que o ambiente certo está sendo criado para que essa ideia possa atingir seu potencial máximo? No fim das contas, é essa escolha que define todo o resultado.